FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Augusto Tanger Jardim, eu sou professor e coordenador da especialização em Direito Civil e Processo Civil da FMP. E hoje nós estamos juntos para falar sobre um tema muito importante, não só para o direito civil, como para o processo civil, e mais, para todo o direito, que é o tema do precedente. Esse é um tema que, quando se pensa, inclusive numa especialização em direito civil e processo civil, pode parecer, num primeiro contato, um pouco estranho, um pouco fora do usual. Em geral, as pessoas costumam pensar essas disciplinas a partir de uma referência dogmática. O que está escrito no Código Civil, o que está escrito no Código de Processo Civil. Mas para compreender, num nível de especialização, esses fenômenos, ou outros, como, por exemplo, até quem sabe o direito de família, ou outras áreas do direito, é imprescindível que se entenda o tema do precedente enquanto formação e interpretação do direito. Afinal de contas, o que é o precedente? Para que serve um precedente? Qual é o valor de um precedente no nosso ordenamento jurídico? E uma primeira relação que normalmente se faz quando se pensa em precedente é uma associação que, a meu juízo, é uma associação equivocada. Uma associação que pode ter uma fundamentação histórica, mas do ponto de vista científico não é a melhor possível, que é a associação com o sistema de common law. Muitas vezes, e essa é uma visão que, como disse, no meu sentido, é um pouco ultrapassada, quando se pensa no precedente, se pensa como o substituto, por assim dizer, da lei num sistema de common law. Só que essa é uma afirmação que não é das mais precisas. Primeiro, porque o precedente existe em sistemas de civil law, sempre existiu, e o problema do precedente não é propriamente um problema relacionado ao sistema de direito, seja ele de common law ou de civil law. É um problema muito mais associado com o problema de superação da indeterminação do direito e como o direito deve ser interpretado e aplicado frente a casos concretos. A questão é que ao longo da trajetória do sistema de common law e de civil law, o tema do precedente se manifestou de forma diferente. Porque ao longo do tempo, as respostas que esses sistemas foram encontrando para o problema da insegurança jurídica foram diversas. O direito é uma ciência que envolve o conhecimento e o desenvolvimento dos aspectos culturais de uma determinada sociedade. Como as sociedades mudam, evoluem culturalmente de forma diferente, é natural que as soluções e as buscas por essas soluções tenham sido diferentes em sistemas. Mas não significa dizer que quando falamos de precedente necessariamente falamos em common law. Vamos resgatar um pouquinho dessa construção histórica e cultural do tema do precedente. E de onde nasce, na perspectiva moderna, esse tema da insegurança jurídica. Nós teremos que reportar ao direito medieval para entender como é que funcionava a aplicação do direito, seja no sistema da common law, seja no sistema do civil law. O precedente, a palavra precedente, a primeira vez que ela é utilizada lá no sistema da common law foi no século XVI. Mas nessa época, na common law, o precedente ele era usado como mera ilustração. Ele sequer fazia parte do conteúdo decisório. Ou seja, o precedente ele não era usado como se usa hoje, como uma espécie de justificação para uma determinada decisão tomada por um juiz. Ele era simplesmente a ilustração da existência de um direito comum. E dessa associação um pouco direta entre common law, direito comum, e precedente, como esse que ilustrava aquilo que existia no direito comum. Essa noção, no sistema de common law, evoluiu a partir do século XVII e XVIII para uma ideia de precedente como persuasão, a formação da ideia do precedente persuasivo. Significa dizer que existe uma decisão judicial, que ela vai persuadir uma decisão judicial posterior, porque essa decisão criou o direito. Então, o direito era criado por meio de uma decisão que reconhecia um direito imemorial e acabava persuadindo as decisões futuras a seguirem aquele mesmo caminho. Percebam que ao vincular uma decisão anterior à posterior, o que se busca é eliminar a insegurança jurídica, é que as pessoas saibam como se vão comportar.
E a busca dessa redução da insegurança jurídica parte da ideia de que se um juiz já decidiu de uma determinada forma, uma determinada questão, declarando a existência do direito, esse precedente deve ser seguido, porque todo mundo deve se adaptar exatamente a essa condição, certo? Paralelamente a esse cenário que foi construído na Common Law, na Civil Law, especificamente no direito francês, que era o direito que servia de paradigma, assim como a gente pensa em Common Law em Inglaterra, nesse período o direito francês era o direito paradigmático, também existia um problema de insegurança jurídica. Na Idade Média, o que a gente tinha de, vamos dizer assim, artefato legislativo mais marcante, em 1667 existiu o Code Louis, que era o código francês, não o código napoleônico que a gente está acostumado, anterior, aqui estamos falando de 1667, que era um código que era muito particularista. Ele não dava uma segurança jurídica como a gente tem essa concepção de códigos que vão surgir exatamente no final do século XVIII e início do século XIX, com a ideia de completude e racionalidade. Era um código que atribuía à justiça a justiça emanada do rei. Portanto, imaginem só, se eu tenho uma justiça que emana do rei e o rei que escolhe o juiz, existia uma grande desconfiança com relação aos juízes. E a segurança jurídica era muito pequena, porque o juiz estava a serviço do rei e o rei emanava a própria concepção de justiça. A justiça era aquilo que o rei dizia que era justo e fazia valer exatamente essa justiça a partir dos seus magistrados. Não é à toa que esse mesmo contexto serve de berço para a Revolução Francesa, onde se busca a racionalização da sociedade em geral, a abolição do que se chamou antigo regime e a instauração de um novo sistema de lei, baseado exatamente na lei como gênero e no código lá como ferramenta de construção de ordenamento jurídico, com essa ideia de completude que a gente tem presente no código. Aí surgem os códigos, vamos chamar assim, modernos. O que a gente tem de comum nesse paralelo aqui? Tanto no direito de common law quanto no direito de civil law, existe o problema da insegurança, direito ilustrativo ou particularismo jurídico baseado na justiça pelo rei, que encontra como resposta a ideia de pré-definir em abstrato o que é o direito, para que os juízes passem a se comportar de forma previsível, reduzindo, portanto, a indeterminação do direito. É uma maneira de limitar esses poderes exercidos pelo juiz. Limitar. Se eu tenho simplesmente decisões anteriores que somente ilustram e não servem de persuasão, não tem uma persuasão para as próximas decisões, ou simplesmente eu não tenho um sistema de lei estruturado, porque o rei é quem estabelece as regras e o que é justo, eu tenho insegurança jurídica que é superada exatamente pela instituição da lei e pelo compromisso de os juízes seguirem os seus precedentes. Existe, portanto, uma vinculação dessas decisões e do juiz à lei. Tanto é verdade que, se a gente pensar em termos de Revolução Francesa, portanto, o sistema de civil law, o direito passa a ser praticamente exclusivo exercido a partir da interpretação literal da lei. A gente tem a ideia, tem o surgimento da escola da exegese, a partir do Código Napoleônico, nesse mesmo contexto, em que interpretar a lei para além do sentido literal seria uma forma de corromper essa lei. E a atuação esperada do juiz é que o juiz não exercesse poder nenhum, que o juiz pura e simplesmente fosse a boca da lei. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, a questão do juiz como boca da lei, que ele exercesse um poder nulo. Por quê? Porque a preocupação exatamente com a aplicação do direito, isso na França, era a limitação dos poderes do juiz em função do comprometimento deles com o cenário associado às vontades do rei. Como é que se constrói isso em termos de solução prática ou estrutural do direito? A gente vai ter ferramentas lá na França, como o référé législatif, que é a possibilidade de o juiz submeter, inclusive ao parlamento, a tomada de decisão na ausência de lei. Então, o juiz, na ausência de lei, ele não vai interpretar, porque isso seria corromper a lei. Ele vai submeter essa questão ao parlamento. Então, em um dado momento, isso em 1790, surgiu a possibilidade de fazer essa referência aí, esse reenvio da questão
ao legislador, porque é só o legislador que tem o poder que emana do povo que vai poder dizer qual é a resposta correta. O juiz simplesmente ele vai fazer um processo silogístico de aplicação do direito. Ele vai pegar um fato, vai encontrar nesse fato uma lei ou um precedente, vai encaixar o fato no precedente e dali ele vai extrair uma conclusão. Vai extrair uma conclusão aplicando, portanto, o direito sem exercer poder nenhum. Ele vai fazer simplesmente um encaixe. Daí porque se diz que nesse período existia um cognitivismo interpretativo. O direito preexistia ao fato, a tarefa do juiz era simplesmente encontrar na lei ou nos precedentes, pensando em escolas jurídicas ou sistemas jurídicos ou famílias jurídicas. Escola não é um bom termo, mas famílias jurídicas talvez seja mais usual. Famílias jurídicas de common law e civil law é a ideia de reconhecer no direito aquele fato e a partir daí extrair uma determinada consequência. Isso vai gerar diversos problemas, tanto no civil law, no sistema de civil law, quanto no sistema de common law. Por quê? Porque no sistema de common law, começa a se questionar a questão do precedente. Por quê? Porque o precedente, se a gente bem perceber, é a ideia da reconstrução do direito comum, direito imemorial, aquele direito da sociedade pertencente aos sistemas de common law. E os autores que começaram a se debruçar com esse tema começaram a fazer a seguinte reflexão. Puxa vida, mas se nós estamos procurando no passado uma solução para o presente, o juiz ele fica muito amarrado, porque ele fica um escravo do passado, porque ele não pode superar esse precedente, porque afinal de contas esse precedente é um precedente cultural das gerações imemoriais. Perceba aqui um elogio, vamos dizer assim, às tradições. Eu não posso mudar aquilo do passado, porque aquele é o direito comum de todos nós, aquilo que nos une. Então eu sou um escravo desse passado, eu não posso mudar esse passado. E sou um déspota para o futuro, porque ao não poder mudar o passado, eu pauto o futuro de acordo com aquilo que foi identificado no passado, certo? Então eu não posso mudar esse precedente. Isso muda no sistema de common law a partir do século XX, com a possibilidade de superação de um precedente. Ou seja, eu tenho lá reconhecido um direito imemorial, um direito que é extraído exatamente de decisões que são aplicadas sucessivamente, mas começa a se perceber que essa situação de simplesmente reconhecer o fato e fazer incidir naquele precedente que foi construído ao longo de toda essa geração como um dado duro, concreto, ele é insuficiente para acompanhar as modificações da sociedade. Se a gente pensar século XX, a gente tem uma aceleração muito grande nas dinâmicas sociais, uma mudança de perfil da sociedade, isso século XIX também, mas o XX, que é o nosso ponto aqui de contato, porque essas mudanças, especialmente essas mudanças de sistemas tradicionais, elas são um pouco mais lentas. Se a gente pensar em termos de século XX, a sociedade mudou muito. E tu aplicar um precedente construído há 100 anos atrás não fazia muito mais sentido. Então essa ideia de ser um escravo do passado, ela começa a ser muito debatida no sistema de common law, assim como a necessidade de legislação. Existiram alguns juristas positivistas no sistema de common law. E um outro parênteses, que já que a gente está falando um pouco de desmistificar essas distinções entre common law e civil law, porque, na última análise, os dois estão preocupados com o mesmo problema da indeterminação do direito e a busca de uma solução, é importante a gente referir que a Inglaterra, por exemplo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, direito civil law é o direito romano, enquanto o direito de common law é mais associado a um direito germânico. Na Inglaterra, no período romano, parte da Inglaterra foi submetida exatamente ao domínio de Roma. Então, existia direito romano na Inglaterra. A Inglaterra sofreu a influência do direito romano. Então, outra, vamos dizer assim, mitologia que às vezes a gente tem que refletir, e isso impacta até hoje. As pessoas, quando fazem essa distinção entre common law e civil law, como dois alienígenas, em geral, fazem isso de uma maneira um tanto quanto artificial. Mas voltando aqui, o jurista inglês estava muito incomodado com essa situação. Alguns propõem até uma ideia de positivismo jurídico numa feição francesa para a Inglaterra. A ideia do precedente é muito forte, continua vinculada, embora existam leis, assim como acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, existam leis. Existe, por exemplo, na Inglaterra, um código de processo civil. Existe um código de processo civil, como tem o nosso código de processo civil.
E obviamente que existem precedentes. E por que existem precedentes e códigos mesmo no sistema inglês? Exatamente porque as pessoas entendem e começam a perceber que nem a lei, nem o precedente é suficiente, isoladamente considerado, para resolver o problema da indeterminação do direito. Porque é muito difícil, para não dizer impossível, criar a prioristicamente e de forma abstrata uma solução para todos os problemas. E quando que surge essa compreensão, então, da insuficiência, da ideia de que o juiz simplesmente pega um fato, aplica na lei, extrai a consequência a partir de um silogismo lógico aplicativo? Surge exatamente do reconhecimento, do avanço das teorias da interpretação e do reconhecimento de que o direito, ele é indeterminado. Por que o direito é indeterminado? Porque o direito ele é construído a partir de linguagem. No positivismo, a gente transforma essa linguagem num texto legal, que vai ter lá um suporte fático e uma consequência. Por outro lado, no sistema de common law, essa linguagem é transformada em precedente. Mas tanto o texto de lei quanto o texto do precedente, ele precisa ser interpretado. E determinados textos, eles têm, dizem as teorias da interpretação, por exemplo, Hart, no sistema de common law, diz que é necessário interpretar o texto. E alguns textos têm uma textura mais elástica, outros têm uma zona de penumbra sobre determinado texto. Essa é uma expressão famosa do Hart, a ideia da zona de penumbra. Parte do texto é claro, tu olha o texto e tu interpreta o texto. Tem lá, o prazo da contestação em 15 dias, ninguém discute isso. Agora, existem textos e linguagens, por exemplo, conceitos jurídicos indeterminados, que nós, processualistas e civilistas, temos que lidar. E como que eu vou interpretar esse texto? Ah, não, é simples, eu pego um fato, insiro na norma, extraio uma consequência. Vou dar um exemplo comum, assim, que é uma cláusula geral, boa-fé. Será que é tão cognitivista a interpretação que a gente usa na boa-fé? O que é a boa-fé, por exemplo? Não é tão simples assim. E esses autores começaram a perceber que, diante da indeterminabilidade intrínseca do texto, percebam que é um argumento nitidamente interpretativo, quase que linguístico, o juiz sempre vai ter uma margem de escolha quando ele interpreta o texto. Ele vai pegar um fato e vai aplicar numa norma, mas isso não afasta a possibilidade de o juiz realizar escolhas nesse processo interpretativo. E daí percebam, se antes, na Idade Média, o juiz tinha plena liberdade, a solução que se encontrou, seja em common law, civil law, foi restringir a liberdade de escolha do juiz sobre as decisões a partir de uma ideia de lei ou precedente vinculante, em que o juiz fica atrelado a essa lei, esse precedente vinculante. Com o passar do tempo, isso especial a partir do século XX, começa a se ver que essa solução é uma solução insuficiente diante da mutação da sociedade, perspectiva sociológica, e diante da indeterminabilidade intrínseca dos textos, quer texto precedente, quer texto lei. Daí que não resta alternativa que não ao juiz interpretar e atribuir sentido ao texto, e indicar uma solução possível a partir do texto. Então a interpretação, ela passa a ser uma atividade que busca um determinado resultado. Esse é o ponto de partida dessa caminhada. Tá, mas eu falei do Hart no sistema de common law. E no civil law era assim? Sim. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Hans Kelsen, normalmente associado com a ideia lá da pirâmide do direito do Hans Kelsen. O Hans Kelsen ele estabelecia na perspectiva da interpretação do direito a ideia da moldura, ou seja, a lei ela cria um determinado texto que vai dar uma moldura interpretativa. Dentro da moldura existem significados possíveis. Fora da moldura, da interpretação daquele texto, eu não posso atribuir aquele significado àquele texto. Mas notem que dentro de uma ideia de moldura, eu tenho mais de um significado possível. Portanto, o juiz também exerce escolha. E isso marca exatamente autores tradicionais de sistema, tanto de common law como de civil law, apontando um determinado caminho. O juiz, não importa se por meio da lei ou por meio do precedente, ele faz escolhas. E isso é inerente ao direito. Hoje, por exemplo, a gente tem o tema dos precedentes regulado no Brasil de forma explícita no Código de Processo Civil. O Código de 2015 trouxe lá nos artigos 926 e 927 a ideia do que seria o precedente, que alguns chamam de precedente à brasileira. Mas
percebendo essa evolução histórica cultural, a gente identifica que o tema do precedente, ele não é um tema estrito e limitado ao processo civil. Ele é um tema de interpretação do direito, de teoria do direito, certo? E que muda e que se complementa e se constrói a partir exatamente da evolução desse direito. O problema acabou aqui com Hart e com Kelsen? Não. A gente tem a ideia não só da indeterminação no direito, mas a ideia, hoje se discute, a dupla indeterminação no direito. Isso tanto no sistema de common law quanto no sistema de civil law. No sistema de common law, a gente pode citar, por exemplo, McCormick, que vai trazer a ideia. Tem um livro bastante importante sobre interpretação do McCormick e do Summers, chamado Interpretando Leis e Interpretando Precedentes. É um livro escrito em inglês, da década de 90, que vai trabalhar com a ideia de dupla indeterminação, partindo da ideia de textos equívocos e normas vagas. Equívoco no sentido que eu posso atribuir mais de um significado a um texto. Exemplo clássico que todo mundo trabalha. A Constituição fala lá, a casa é asilo inviolável. Legal, a casa é asilo inviolável. Bom, o que significa casa? O que é a casa? A casa é o lugar onde a gente mora? Só isso? Para fins jurídicos? Só isso que é asilo inviolável? Ou será que casa também pode ser um escritório ou o nosso carro? Tem gente que leva a casa inteira no carro. Certo? Tem gente que tem a casa inteira na mochila. O sujeito está com a mochila e ele está com o escritório. Então, o que eu posso interpretar com o sentido casa? A priori, percebam, casa pode ser o lugar. Casa pode ser aquilo que a gente chama de lar, vamos dizer assim. Qual é a diferença de lar e casa? Então, percebem que isso envolve interpretação do gramatical, linguística, não é só direito, porque direito também vive desse tipo de interpretação. E a partir daí a gente vai tirando significados e resultados possíveis para o direito civil, para o processo civil. De novo, o que é boa-fé? Como que eu aplico boa-fé, que é uma cláusula geral? Outras definições clássicas de direito civil, que totalmente em desuso, evidentemente, existia a ideia do homem médio. Homem médio, quem é o homem médio? Certo? O que são esses dispositivos? Esse é um problema. Definir o que é esse homem médio, famigerado homem médio, que atormentou gerações de civilistas, em geral aqueles que usavam o Caio e o Tício como exemplo. Definir esse homem médio é um problema que não é só de sistema de civil law ou de common law. E não é definindo na lei o que é homem médio que a gente vai encontrar essa solução. E aí qual é o papel do precedente? O papel do precedente é exatamente identificar a partir do caso a possibilidade de interpretar aquele texto de lei, atribuindo um significado para aquele texto de lei. Então, por exemplo, a gente falou que a casa é asilo inviolável, certo? O que é a casa? Nós vamos ter que interpretar o que é a casa. Algum tribunal dotado de autoridade, para tanto, vai ter que dizer o que é a casa. E ao dizer o que é casa, ele vai, usando um caso concreto, por exemplo, o escritório do advogado pode ser considerado como casa para fins de ser considerado um asilo inviolável? O precedente vai lá e diz sim. O escritório de um advogado pode ser considerado como casa para fins de proteção da inviolabilidade. E ele, a partir da definição desse precedente, se respeitarmos os precedentes, esse é um outro problema que a gente não vai esgotar nessa nossa conversa, se a gente respeitar esses precedentes, o escritório é asilo inviolável, porque escritório, por força da interpretação, tem equivalência como casa. No civil law também temos o problema da dupla indeterminação do direito. Eu recomendo a vocês a leitura de autores da escola genovesa, que pode ter como ponto de partida aí Giovanni Tarella. Hoje, queria falar para vocês exatamente sobre um tema que é transversal ao civil e ao processo civil, deixando para vocês o convite de que, se quiserem continuar conversando sobre esse tema, entre em contato conosco. Nós teremos toda a felicidade do mundo de recebê-los aqui na Fundação do Ministério Público, para que possamos estar debatendo esses e outros tantos temas de teoria geral ou mais dogmáticos também na nossa especialização. Desejo a todos que tenham tido algum proveito com essa conversa e, enfim, fico à disposição para eventuais contatos. Certo? Um grande abraço e até logo. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus colegas. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.